Irmão, paz do Senhor, tudo bem? Diácono André, presente aqui mais um momento para a gente poder meditar um pouquinho, ler uma passagem, meditar um pouquinho naquilo que Deus tem para nos ensinar. Sem perder muito tempo, vou tentar fazer uns vídeos mais curtos agora, falando aquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus quer falar com as nossas vidas. Hoje, meus irmãos, vamos ler e meditar uma passagem lá no livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 20. Lá no final do Apocalipse, capítulo 20, no verso 11 até o verso 15. O último texto do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Tá, meus irmãos? E vai dizer assim: os mortos são julgados. Depois, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, aqui nesse momento, João, ele tem uma vista, podemos dizer, maravilhosa. Porém, de um acontecimento que eu creio que João ele deve ter ficado muito apavorado quando ele viu aquela cena. Ele viu o trono de Deus. Ele viu o trono da graça de Deus. Ele viu a atitude graciosa de Deus. Lógico que ele viu também Deus sendo Deus justo, lançando aqueles que não estavam escritos no livro da vida ao lago de fogo. Mas ele viu também aqui que aqueles que não foram lançados no lago de fogo receberão a vida eterna. E aqui a gente vai conseguir perceber que diante disso, ele viu diante dos seus olhos o grande julgamento daqueles que rejeitaram Jesus. Ele viu o julgamento daqueles que negaram Jesus. Ele viu o julgamento daqueles que mesmo depois de tantas coisas maravilhosas que Deus, que Jesus e que o Espírito Santo dele fez aqui na terra, ele viu essas pessoas que negaram serem condenadas, serem jogadas, lançadas ao lago de fogo. Isso aqui a gente consegue perceber e aprender que as nossas atitudes, as nossas escolhas, ela vai determinar, pode não ser hoje, mas ela vai determinar para onde nós vamos no futuro. E eu não digo um futuro aqui na Terra. Eu não digo um futuro daqui 1 ano, 2 anos, daqui 1 semana, daqui 2 dias. Eu não digo esse futuro, eu digo esse futuro lá no céu. Ou melhor, lá no lago de fogo, como alguns serão lançados. E todos aqueles que crerem e que criam, em Cristo, vai ter a chance de ter o seu nome escrito no livro da vida. E aqueles que não creram, ainda têm a possibilidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Basta entregar a sua vida e as suas atitudes nas mãos de Cristo, para que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida, a sua vida, até o encontro com Deus. E a maioria de nós, a maioria da gente, espera que esse julgamento seja a partir das coisas que nós fazemos ou não fazemos aqui na Terra. As nossas atitudes, as nossas escolhas. Sabe, certa vez eu falei uma palavra que é muito conhecida no mundo. De boas intenções, o inferno já está cheio. De boas intenções, o inferno já está cheio. Para Deus, a boa intenção, sem ter a vida entregue a Ele, não serve de nada.
Ele não quer boa intenção, ele quer obediência. Ele não quer boa intenção, ele quer que você entregue a sua vida para Deus. Ele quer que ele entregue a sua vida para ser guiada pelo Espírito Santo. Ele quer que você entregue a sua vida assim como Cristo, o seu Filho, foi entregue para aqueles que creram nele. Né? E a gente vai perceber que as pessoas que entregaram, que creram em Cristo, foram salvas, foram perdoadas, serão perdoadas naquele grande dia. Independente das coisas que você já fez aqui na Terra. Independente do seu passado. Não importa quantas pessoas você já matou. Não importa quantas pessoas você já rejeitou. É difícil, Diácono André, acreditar nisso, crer nisso, é difícil. Eu sei que é difícil. Esse é o maior desafio das nossas vidas. É crer que aquele traficante, aquele homicida, aquele drogado, aquele estuprador, aquele pedófilo, aquela pessoa que abortou. É difícil a gente aceitar isso. Eu sei que é. É difícil a gente aceitar que essas pessoas poderão ser salvas. Que essas pessoas terão e têm e tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida. E a gente vai ver, talvez naquele grande dia, a Bíblia não relata, ou pelo menos eu não entendo dessa maneira, que a gente vai ver aqueles que muitos foram pastores, aqueles que muitos foram presbíteros, diáconos, servos, diziam ser servos, aqueles que entregavam marmita na rua, aqueles que faziam caridade. Muitos desses vão cair, serão lançados no fogo do inferno, porque não tiveram o seu nome verdadeiramente escrito no livro da vida e não entregaram verdadeiramente a sua vida para Cristo. A gente vai ver pessoas assim, santarrões, sendo lançados no fogo do inferno, no lago de fogo. E a gente vai ver muitas pessoas que fizeram maldades aqui na terra sendo agraciadas com a graça de Deus. Porque um dia elas fizeram coisas horrendas aos nossos olhos. Porém, em outros dias, ela aceitou a Cristo e aceitou mudar de vida para ter o seu nome escrito na vida. Ela creu que a morte de Cristo na cruz foi suficiente para ela entender que ela estava errada e se arrependeu. E a gente vai perceber que isso, nada daquilo que a gente faça aqui na Terra vai ser importante na hora da decisão de Deus de nos lançar ou não no lago de fogo. Isso é graça. Um dom gratuito. Não merecemos. Então, nós não precisamos fazer nada para barganhar a nossa entrada no céu. É uma verdade difícil de acreditar, mas é graça. É graça. Não existe barganha com Deus. Não existe. Não existe negócio com Deus. O que Ele quer já está escrito aqui. É que nós cremos que Cristo é o nosso único, suficiente Salvador. É aquilo que a gente precisa. É difícil acreditar? É difícil, mas é aqui, ó. E nós não podemos conquistar o nosso nome no livro da vida. Não podemos. Não adianta querer comprar. Você não vai comprar. Você não vai negociar. Você precisa só obedecer. E aquilo que Deus quer que nós façamos é crer e entregar a nossa vida para Ele. Entre aspas, é só isso. Não é fácil. Mas ter a vida eterna do lado de Deus, lá no paraíso, vai valer a pena. Vai compensar. E se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, todas as nossas tentativas de suposta salvação, todas as nossas tentativas
de renovação espiritual, todas as nossas tentativas de sermos pessoas melhores, todas as nossas tentativas de cumprir o nosso propósito que nós fazemos com Deus, tudo isso, nada vai valer a pena. Não vai fazer diferença nenhuma as nossas atitudes na Terra, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Isso não vai fazer diferença nenhuma para Deus, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Isso não vai fazer diferença nenhuma se a gente não entregar nossa vida para Cristo, se a gente não levantar as mãos, não rogar a Deus, não clamar a Deus, não pedir a Deus, não falar: Deus, eu creio que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Porque Ele disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que perder a vida por amor de mim, a sua vida achará. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a sua vida, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Não adianta a gente ter a nossa vida terrena fora da vontade de Deus, não crendo em Cristo. Os mortos serão julgados. Todos. O mar vai devolver aqueles que foram lançados no mar, aqueles que morreram no mar. O Hades vai devolver aqueles que já estão lá. A terra vai devolver aqueles que estão na terra. E todos, desde o menor até o maior, serão julgados naquele dia. Irmãos, é forte. Entenda, é difícil entender, mas é necessário a gente aprender. Deus abençoe, meus irmãos.